na loja do Canaã. A loja tá novinha, toda enfeitada. É o arraiá de ofertas Supranet. Agora é a hora de você ter na sua casa uma internet boa, uma internet rápida, que não agarra, para você assistir Netflix, YouTube, estudar e trabalhar em casa. Vem aproveitar combos a partir de R$ 59,90 por mês. Internet boa, eu, compadre Mineirinho, indico a Supranet. Pode chover, canivete, internet é Supranet. E você acha que acabou? Acabou não, só! Aqui na Supranet, além de você ter acesso ilimitado a todos os aplicativos, suporte técnico 24 horas. Pode até chover, canivete, mas internet boa é aqui na Supranet! Olá, nação socialina, seja bem-vinda a mais um programa Reconstrução aqui da TV Saci. E hoje eu recebo Fernando Silva, que é jornalista e trabalha com rádio desde 98. E ele conhece muito da trajetória do social. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Dani. Obrigado a todos da TV Saci. Uma alegria muito grande, uma honra muito grande ter sido convidado para participar. E para quem não conhece Fernando Silva, que eu acho muito difícil, Fernando, primeiro conta um pouquinho da sua história com o social. A minha história com o social começa como alguém que ia ao estádio, como eu fui no início dos anos 90. O social tinha um time profissional que acabou não disputando campeonatos profissionais estaduais, mas jogou amistosos contra América, Atlético, Cruzeiro, Vasco da Gama. Eu acompanhei 2 desses jogos contra o Cruzeiro, empate 1-1, e a vitória sobre o Vasco do Bebeto, no Luizão, todos os jogos no Luizão, por 1-0. Fui com meu tio, falecido tio Juranda, em 1992, e ali eu conheci o social, né? Eu vi que Fabriciano tinha uma camisa forte, um clube profissional, até então eu não sabia disso, eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, e depois o social veio, a era profissional, a partir de 95, e aí depois eu entrei no rádio esportivo e acompanhei ainda mais de perto essa trajetória. E não parou. Fernando, fala um pouquinho então da cronologia, já que você é muito bom de memória, né? Ele é conhecido por ser muito bom de memória, um pouquinho da cronologia do social, pelo que você acompanhou. Então, nesse início dos anos 1990, ali 92, o social tem um projeto que acaba não indo adiante. Mas em 95, e aí chama a atenção, eu tinha 14 anos, em 95 o social vem com o time profissional para jogar a 3ª Divisão Mineira, que tem o nome de Segundona, módulo C, e o social estreia contra o Venda Nova num feriado à tarde aqui no Luizão, vence, goleia por 3-0, e ali ele não parou mais, foi o campeão mineiro da Terceirona em 95, campeão mineiro do módulo 2 em 96, e aí chega em 97 para jogar pela primeira vez na história da cidade, uma Série A, o módulo 1 do Campeonato Mineiro, e aí foi, né, um frenesi total, a cidade parava, né, e aí chegamos à primeira divisão, 97, né, que imagino que seja o capítulo mais destacável da vida do clube. E eu continuo ou você quer saber mais alguma coisa? Pode continuar. Então, aí em 97 o social estreia contra o Vila Nova de Nova Lima no Luizão, lotado, um domingo à tarde, abertura do Campeonato Mineiro, ganha por 1-0, gol do Renatinho, um meia nordestino que veio do Náutico. E o social faz esse 1-0, assim, muito cheio o estádio. E esse seria o adversário que o eliminaria naquela competição. O Vila Nova era um baita de um time, treinado pelo Brandãozinho, e o social, do técnico Zé Ângelo Ferreira, o Preca, ele vai à fase semifinal do Campeonato Mineiro, com uma baita do equipe, possivelmente o maior time da sua história. E aí nas semifinais, quem que ele tem pela frente? O Vila Nova, que tinha eliminado o Atlético. E aí o Vila pega o social com vantagem, 2 resultados iguais, segundo jogo no Luizão, primeiro no Alçapão do Bonfim. Lá ele perde por 2-0, jogando uma bela de uma partida, fatalidade, coisa que acontece ainda mais em decisão de mata-mata.
E no jogo do Luizão, aí temos possivelmente o jogo mais elétrico da história do Luizão. O estádio não cabia ninguém. A torcida do Vila Nova invadiu o Coronel Fabriciano, teve até problemas com a polícia. Isso eu queria conversar com você também sobre os bastidores dessa época, Sim. né? Como é que era isso aí? Aquela avenida Rubens Siqueira Maia ficou lotada de torcedor vilanovense, eles foram até mal educados, né? Tiveram, como dissemos, problema com o policiamento. E aí eles entram, ficam atrás daquele gol à esquerda das cabines, ali eles tomaram aquela parte ali. E o Vila Nova jogando, podendo perder até por um gol, o Social faz 1-0, parece que o gol do Kika, o Vila Nova empata, o Social com Cláudio Roberto, um zagueiro, o Social faz 2-1, não me lembro quem fez o gol, e aí numa escapada, o Social precisando de mais um gol em cima do Vila Nova, se faz mais um, tá na final com o Cruzeiro. Em cima do Vila, numa escapada, o Milton Tanque, que é um atacante rodado no interior, com muita história no Vila, ele faz o gol do empate 2-2, ali o Vila se classifica. Na minha opinião, resultado injusto, o Social jogou muito melhor. Mas é aquele detalhe, né? O mata-mata, ainda mais uma decisão de 180 minutos, nem sempre o melhor vence, nem sempre o melhor avança. E o Social não avançou tendo um melhor time. Seria uma final muito interessante contra o Cruzeiro. Aí o Vila vai para a final, perde para o Cruzeiro, que ganha naquela época o seu bicampeonato estadual. E esse jogo com o Vila causou um alvoroço entre os torcedores? Causou porque teve confusão entre as duas torcidas, Vila Nova, Social. E eles que eu digo, assim, os vilanovenses, deixando Fabriciano, Vale do Aço, aquele carnaval, aquela festa, zoação em cima de Socialino. A cidade ficou triste pela eliminação, mas orgulhosa. O Social conseguiu provocar isso pela primeira vez, né, dessa trajetória do profissionalismo dele. Ele conseguiu provocar um orgulho muito grande para qualquer jogo no campo do Social, no Luizão. As ruas estavam tomadas no entorno do estádio, né? E aquela rua 12 de outubro era um mar alvinegro, né? Com ambulante, com todo mundo para entrar. Uma cena bonita. É um exemplo que a gente vê realmente que o esporte Um engajamento tem muito total. a colaborar para a economia também do município. Foi o que certeza. Aconteceu neste ano, principalmente. Com certeza. Rede hoteleira, ambulantes, venda de camisas, as lojas de materiais esportivos vendiam muito camisas do Social e até de torcidas organizadas do Social que também faziam dinheiro. Eu me lembro de 97 da parceria crucial, cruzeirenses e socialinos. Formaram essa torcida na época e vendeu muita camisa, muita camisa. Bacana. Né? E nos anos 2000, o que você tem a destacar? Então, aí o Social joga 98 na Série A, vai para a segunda fase, é eliminado pelo Cruzeiro. Em 97, ele ainda joga o Brasileiro da Série C, no interior de São Paulo, ali São José dos Campos. Não passa da fase de grupos, mas chegou a jogar uma competição da CBF, né? Aí em 98 ele é eliminado pelo Cruzeiro, fazendo uma ótima campanha de segunda fase. Em 99 ele é rebaixado. Sim. Aí ele monta um time que fugiu a sua característica. O Social montou um time assim de forasteiros, a verdade é essa, jogadores sem nenhuma identidade com o clube, com a cidade, com a torcida. Aí ele é rebaixado e ele tem que se reconstruir a partir de 2000. Aí em 2000 ele bate, não sobe no módulo 2, 2001 não sobe, monta um time interessante, mas no final não sobe e aí ele vai subir em 2002. Com a vinda do atacante Ditinho, o Social consegue uma campanha extraordinária. E ganhando, se eu não me engano, ele ganha o módulo 2 de 2002 e ele volta de novo à elite do futebol mineiro para 2003, de novo, disputar com o Atlético, Cruzeiro, América. Né? Então ali em 2003 ele volta para a primeira divisão, 4 anos depois. Ali já houve uma reconstrução, né? Está tendo uma reconstrução até maior agora, mas o Social é um clube acostumado essas reconstruções, assim, ele não se entrega, né? Isso é muito importante, né? Um clube com raiz, e aí entra esse detalhe, é um clube enraizado, tem uma raiz de uma cidade, um DNA de um povo, não é aquele clube de empresário, aquele clube modinha, né? De modismos, ele é um clube enraizado aí de 1º de outubro de 44. Então ele é um clube forte, assim, tem um estádio próprio, tem patrimônio. E, graças a Deus, a cidade de Coronel Fabriciano, e aí eu falo de todos aqueles que estão engajados,
toda essa gente não deixa o clube morrer. Já tentaram levar o social para Ipatinga, na época boa, né, no filé, todo mundo quer, né? Mas aqui tem uma paixão assim diferenciada em relação ao time mesmo, é diferenciado. né? O torcedor é torcedor mesmo. Verdade. Né? Por mais que ele tenha ainda a preferência de Atlético e Cruzeiro, ele vai para o campo do social contra qualquer time, por exemplo, do interior. É como se ele torcesse para um grande da Europa, da Argentina, do futebol brasileiro, assim, grande que eu digo, que jogam, os clubes que jogam as séries principais, né? O torcedor do social, ele vai para o estádio, assim, ele vibra mesmo, ele pressiona, alambrado, aquela confusão, e precisa disso. Falando em torcedor, qual que você destacaria aqui? Torcedor e símbolo que o social teve? Claro, um deles, falecido há pouco tempo, Celcino Moiado, era o torcedor caricato, o cara que defendia o social cruzeirense e socialino. Então, ele não aceitava nem brincadeira, por exemplo, com o nome de clubes rivais regionais aqui. Se você falasse, Moiado, você é democratense, você é ipatinguense, ele te ofendia, assim. É o nível de socialismo que ele tinha, socialismo entre aspas. Vestia mesmo. Ele era um socialino apaixonadíssimo, assim, sofria com as derrotas, sofria bastante. Pedro Márcio Milanês, que foi jogador do clube, Ferreirão, era menino, ficava no clube, o tenente, que era o comandante ali dos meninos que ficavam jogando bola no campo social, né? As mães respeitavam ele e os meninos ficavam ali. Então, o social tem também essa história assim, de proteger as crianças da cidade. Em um tempo, né, em décadas passadas, os meninos ficavam praticando esporte, né, cidadania, prática esportiva, saúde. Né, viajavam com toda a responsabilidade. O social tem muita história. Social. Acho que o próprio nome do time diz muito mesmo. Exatamente, sobre ele, bem colocado. Né? Ele bem traz colocado. mesmo esse trabalho social. Futebol Clube, exatamente, bem Isso colocado. É muito bacana. Bem colocado. Outra coisa, pelo que eu percebi na nossa conversa, então, para você, a época mais positiva seria de 97? 97, para mim, é o ápice, é o grande ano do clube, acompanhado depois de campanhas ótimas em 98. Em 2002, no módulo 2, mas independentemente da divisão, 95, 96, 97 o auge, 98, 2001 faz uma boa campanha, não sobe, mas o time era bom, o time social era bom. Aí em 2002 sobe com título, 2003 faz uma boa campanha no Mineiro, 2004 ele acaba sendo rebaixado, né? Faz um grande jogo com o Atlético no Mineirão, empata 2-2, ele vence o Ipatinga no Clássico de Aço no Ipatingão, e que até então era só empate entre os dois times. Ele ganha o primeiro jogo, e aí o social, ele, né, acaba sendo rebaixado em 2004, volta em 2007 numa campanha espetacular. Sim. Uma campanha de gol no último minuto, com todos os requintes, né, possíveis de dramatização, e num domingo de manhã, um gol aos 47 do segundo tempo, e a cidade, outra reconstrução. Porque ele cai em 2004, fica meio que desbaratado, fica anos sem jogar. E aí, se eu não me engano, foi nesse período. O social fica um ano sem jogar. Aí, em 2007, ele volta e ganha o campeonato com o gol do atacante Mazinho no finalzinho. E sobe. E Fabriciano vive 10 anos depois do auge com o social. Verdade, 10 anos. 10 anos depois, Fabriciano vive aquela efervescência do social. Na época, por exemplo, do ex-presidente Adílio Coelho, que cometeu muitas falhas, mas para mim é o presidente assim que mais conheceu de futebol na vida do social. Eu acho que às vezes eu vejo muita crítica ao Adílio Coelho, negócio de bingo, não sei o que, isso é outra história que tem que ser vista em outro campo. Mas em relação a conhecimento de bola, montagem de elenco, o Adílio é contemporâneo do Eduardo Maluf, que foi dirigente vitorioso no Atlético, no Cruzeiro, e que era do Valério Doce, de Itabira. O Adílio Coelho, ele é um dirigente muito importante na vida do social. Às vezes eu vejo, não, claro, aqui, mas eu vejo aí em rodas de torcedores social tentarem esculhambar a biografia do Adílio, que era que fazer uma defesa. O Adílio Coelho é um presidente importante na vida do social, um presidente importante no profissionalismo do social, fez parceria com o Mojimirim, claro, nem sempre acertou, errou muito. E quando o social estava bem sob a gestão dele, essa Rua Maria Matos parava de tal forma que o Adílio saía a pé no meio do povo e os caras
os caras falavam, pô, Adílio, vão no ônibus, cara, ou vão no carro de não sei quem, de bombeiro, não sei o quê. Não, eu quero ir no meio do povo para eu receber mais cumprimentos, para eu receber mais tapinha nas costas, para ser mais aplaudido e tal. Isso foi até assim, o pessoal até riu, né? Então o Adílio andava no meio do povo, o presidente e tal. Então, assim, para verem aí os nossos, né, internautas, telespectadores, para eles verem que o Adílio foi um nome importante, né? Então ele queria receber o tapa nas costas aí no meio do povo. E Social, 2007, vive o auge. E aí E depois disso? Ele joga 2008 a Série A do Mineiro. Até perde um jogo emblemático de virada para o Cruzeiro de 2-1 do Ipatingão. E em 2009, aí ele é rebaixado e não volta mais. 2009 já estava vivendo um momento turbulento. Em contrapartida de ponto de épocas positivas, para você a mais negativa seria em 99? Foi em 99. E sob o comando do Adílio, que na minha opinião o Adílio, nesse ponto ele errou, porque ele, toda a diretoria, né? Porque o Social aceitou muito jogador assim, que a gente não tinha assim, história nenhuma, nem no futebol mineiro. Sim. Porque quando o Adílio traz uma base forte, que veio do Valério, com Samis, com Kleber, com Elinho, grandes jogadores ali no início ali da profissionalização, 95, 96, o Social, esses jogadores eram conhecidos do futebol mineiro. Todo jogo que tinha no Mineirão, Atlético, Cruzeiro contra o Valério, ouvindo pelo rádio, você se lembrava desses nomes, Júlio Verne, Samis. Então chegava para o Social uma turma que era conhecida de quem acompanhava. Aí vem em 99, o Social traz uns caras que, pelo amor de Deus, né? Os jogadores do Nordeste, nada contra aqui, região, não é essa a questão. Você disse, antes da gente iniciar a Os jogadores não tinham foco, né, Dani? A gente estava falando exatamente sobre isso, uma coisa que te chamou a atenção, que os jogadores, eles têm que também gostar do local, para onde vão. Isso é importante, somente numa cidade tão tradicional, um time tão tradicional como o Social. Correto? Exatamente. O torcedor socialino, ele é diferente, porque ele gosta daquele que se identifica com a cidade. É um envolvimento muito grande, que vai além das 4 linhas. O torcedor do socialino, ele vibra quando ele vê um jogador do Social com a família, num restaurante, numa loja de caldos, à noite ali. Ele vibra quando ele vê a pessoa absorvendo a cidade, né? Tendo relacionamento com a cidade. E aquele time de 99 era um time de forasteiros aqui, jogadores, com exceções, tá, gente? Tinha naquele time jogadores identificados, mas uma minoria, que veio até no decorrer do campeonato. Toninho Pereira, por exemplo, um dos maiores da história do clube, ele chega para tentar ajudar, mas infelizmente não consegue, né? Aí, em 99, monta-se um time assim, sem identificação, diferente de 95, 96, 97 e 98. Aí vem 99, os caras toda hora, a gente ouvia falar, jogador no pagode, não sei, jogador sempre vai gostar dessas coisas, mas a falta de foco, o Social tinha treino de manhã, o cara não apresentava-se para treinar, chegava, dormia na maca, são as histórias que a gente tem dessa época, a gente sempre ouviu. E aí, chegava aquela famosa nhaca, o jogador não conseguia, no jogo, desempenhar muita coisa. O Social, por exemplo, ele perde em 99 um jogo aqui em casa para o Valério de Itabira, gol do Nilo, que é um atacante de Timóteo, emprestado pelo Atlético. O Reinaldo, ex-atacante do Galo, José Reinaldo de Lima, é o técnico do Valério nesse jogo. O Valério ganha de 1-0. E no jogo do retorno lá em Itabira, o Social ganha de 1-0. Gol do atacante Luiz Pará, chutou quase no meio campo, eu estava lá, e o goleiro estava fora do gol, a bola entrou, tal, ali, eu estava como estagiário da Rádio Itatiaia, aí nós viemos do estádio Israel Pinheiro Itabira, no carro, Neuci Romão, que era o coordenador de esportes, o falecido Emiliano Magno, repórter, e eles falando, o Emiliano socava o teto do carro, assim, né, dentro do carro, obviamente, voltando de Itabira. Agora o Social vai, eu me lembro disso. Agora o Social vai, ressuscitou no campeonato, mas infelizmente depois voltou a perder. E muita história extracampo, sabe? Sim. Muito problema, jogador. Jogador. Muita história mesmo, pelo visto, né? Se a gente pudesse, ficava aqui, ó, o resto do dia só falando, porque eu já percebi que realmente sua memória é muito boa. E não foi nem mentira que falaram, não, gente. Vocês perceberam aqui um resumo já da história do Social com o Fernando. E, Fernando, aproveitando, então, mais um pouquinho sua memória, se você fosse o treinador hoje e
Quais os 11 jogadores que você escalaria para o time? Tá. Em 2011, a gente trabalhava no jornal Vale do Aço, que não existe mais, e foi feita uma enquete com os leitores apontaram o social de todos os tempos, que teve como treinador Zé Ângelo Preca, e a escalação dos leitores do jornal Vale do Aço, com Marcelo Albeni, falecido, dizem que foi um goleiraço, Elinho, lateral direito veio do Valério, Anderson Figueiredo, Alexandre Nunes, a dupla de zaga, e o falecido Serginho, que aí entra na identificação, o Serginho de São Caetano, morto em 2004 no Morumbi. O Serginho era capixaba, constituiu família aqui, se identificou com a cidade, virou um filho da cidade. Como tantos outros, Sandro e Luiz, atacante. O Anderson também é de virou BH, filho. né? O Anderson Figueiredo, que mora em Decidiu Patinga, ficar mas ele aqui. criou raiz em Fabriciano, então é normal, Washington, ensaboado, é normal essa gente vir para jogar aqui, fixar residência aqui, constituir família aqui e ser adotada como filhos daqui. Sim. Né? Então, Fabriciano tem esse detalhe que faz a população se encher de orgulho. Então, eu parei no Serginho na lateral esquerda. Falou 5 já, né? Na escalação do JVA. Aí o meio dos leitores, Paulinho, Toninho Pereira, Conrado, não o Conrado que faz o gol em cima do Atlético em 2008, mas o primeiro Conrado, que diziam que jogava muita bola, e o Jackson, o Lampião. Certo. No ataque, o Washington ensaboado, e quem ganha na enquete para centroavante é meu querido amigo Pedro Márcio Milanês, o Ferreirão, que foi centroavante do Social, torcedor apaixonado, ganhou na enquete. Eu, na minha seleção, mudaria alguma coisinha. Eu não vi o Marcelo Albeni jogar, eu colocaria o Denilson, que foi um goleiro que veio depois, pegou uma fase difícil do Social e fechava o gol. Manteria o Elinho, manteria o restante da defesa, Anderson Figueiredo, Alexandre Nunes e Serginho. Meu meio campo também mudaria pouco. Paulinho, Toninho Pereira, não vi o Conrado jogar, não sou tão velho assim, e eu colocaria o Renatinho do time de 97 e fecharia com o Jackson, acho que está bem entregue o Jackson na seleção de todos os tempos do Social. E no ataque, o Washington ensaboado, que é folclórico, né, um baita jogador, não vi o Ferreirão jogar, colocaria o Ditinho, mas eu queria fazer uma menção honrosa a atacantes como Kika, Robinho, Sandro e Luiz, foi muito importante na vida do clube, Luiz Eduardo, o Social teve jogadores, Didi, tinha uma menção honrosa a essas opções aí. Então tá aí, a opinião. E o meu treinador também seria o Zé Ângelo Preca, com a menção honrosa ao Luciano Pascoal. Certo. Fernando, agora vamos descontrair um pouco mais a época, uma situação mais engraçada que você vivenciou, presenciou nessa trajetória do Social. O Social em 97, isso foi contado pelo repórter, que eu não trabalhava no rádio na época. O Social joga esse jogo turbulento do Vila Nova, esse jogo movimentado, no Luizão aqui, precisando ir para a final do Mineiro. Aí, o Emiliano Magno é o repórter da Itatiaia Vale do Aço. O Social está subindo o túnel, jogadores ali, foguetória, que é a confusão. Aí sobe o atacante, Kika. Quem contava era o Emiliano Magno, então o Kika não fica com raiva de mim, não. O Kika sobe junto com o time do Social e o Emiliano, que era um socialino, um repórter muito identificado com o Social, com o microfone da Itatiaia, pergunta, Kika, meu amigo, e aí, adrenalina alta? E o Kika responde, não, Emiliano, eu não bebo, não. Então, Ou assim, seja, nada. O que quis dizer? ele não entendeu, mas quem contava isso, ô Kika, você que é um centroavante aí, ama o Social, não tenho a menor dúvida, quem contava isso era Emiliano Magno, que foi uma bandeira da reportagem esportiva, tá? Então eu tô repassando o que eu recebi, Não fique tá? com raiva, tá? É tudo brincadeira. Exatamente. E tem a história do quadrado de 3, que o Paulinho, volante, que tá nas seleções do Social aí, jogou no Flamengo e tal, o Paulinho vai jogar o jogo de ida em Nova Lima, perdão, Vila Nova 2, Social 0, e antes do jogo, o próprio Emiliano Magno pergunta no gramado. Na época, o repórter podia entrar. Paulinho, o que o Zé Ângelo pediu para vocês no meio campo ali? Não, ele pediu para a gente fazer um quadrado de 3. Então, Paulinho, também não fica com raiva não, porque essa é outra história que o Emiliano Magno me contava aí, tá? Quadrado de 3, sei que um dia você meio que apelou comigo aí, mas eu fui te relembrar essa história, mas, cara, isso é da bola. Não tem como não, eu tenho que aceitar. Mas enfim, agora entrando no projeto de reconstrução, Fernando, qual que é a sua opinião para hoje no Social? Essa reconstrução, por incrível que pareça, por mais que o Social esteja licenciado, ele foi para o fundo do poço, que ele vai ter que voltar na Série C.
o social me parece com uma condição melhor para renascer das cinzas. Porque ele vai estar num processo de ser saneado financeiramente. Ele se reconstrói agora em outras frentes, foi o que a gente conversou ali. Antes, o social se reerguia só com o seu time profissional. E aí vinha jogador forasteiro, talvez evitasse um rebaixamento do social na última rodada, ia todo mundo embora, jogava 3 meses, ou módulo A ou módulo B, e você não tinha mais nada de social na cidade. O social morria, vivia de uma escolinha e tal, mas não tem mobilização de levar torcedor no estádio. Aí o estádio virava um elefante branco e tal. Essa reconstrução me parece ser candidata à maior das reconstruções da vida do clube. Por quê? Porque o social está em outras frentes, está com um time master, um lançamento do clube, futebol feminino para jogar o Campeonato Mineiro, eu espero, ainda este ano. Categoria de base forte. O social vai dar mais voz e vez aos jogadores da região. O social não vai voltar de qualquer jeito ao futebol profissional, à Série C do Mineiro. Vai voltar possivelmente ano que vem. Então eu estou vendo assim, um trabalho com os pés no chão, com o apoio do empresariado, e eu acredito muito que o social volte para reocupar o seu lugar de onde ele nunca deveria ter saído, possivelmente na Série A, porque está fazendo muita falta social na primeira divisão. E, Fernando, para finalizar, enquanto jornalista, imprensa, o que o retorno do social significa para o futebol regional? O retorno do social para a imprensa significa empregos gerados na imprensa, significa a volta, a reativação dos departamentos esportivos nos veículos de imprensa da região, coisa que se perdeu, não só com as crises econômicas e pandemias da vida, mas que isso se perdeu também por causa da perda técnica e rebaixamentos dos clubes da região, e o social é um deles. Então, com o social deixando de ser protagonista, a imprensa esportiva regional também perde muitas valências. Então, eu acredito que o social de volta é narrador esportivo, empregado, para aquilo ali, para aquela atividade. Ah, mas ele já faz outras coisas em outros veículos. Amém. Mas o que eu quero dizer é aquela atividade. Para aquela atividade você tem repórter esportivo recolocado no mercado, comentarista, narrador, plantonista, enfim, você tem uma série, as camisas voltam a ser vendidas no comércio. Então, Fabriciano precisa do social forte de novo, as pessoas precisam entender isso. Autoridades de tudo quanto é tipo, empresário, é importante que você entenda isso, porque o social precisa voltar, gente. Nós precisamos de entretenimento, de paixão nessa cidade de novo. Fabriciano é um povo acolhedor. Nós temos o fogo, precisamos da lenha. O calor humano nós temos, se Deus entendeu? quiser, pós-pandemia, né? E aí eu elogio o presidente João Pedrinho da Silveira, elogio o diretor de futebol Breno Mendes, acho que estão fazendo um trabalho muito sério e acredito que com eles o social vai se reerguer, com você na comunicação, Obrigada. Com nosso querido Alex Itabira. Eu acredito que o social tem tudo para renascer e renascer forte. E a torcida nossa é para isso. Ver aquele Luizão lotado de novo. Tem memória de nomes que se foram. Marcelo Albeni, Luciano Pascoal, Celcino Moiado, o PP Sapateiro, o Bira, tantos, o Bochecha massagista, como é que eu não cito um cara desse? E outros que eu estou cometendo injustiça aqui de me esquecer, mas sintam-se homenageados. Essas memórias não podem ficar sem o social. O social vivo é uma homenagem a essas memórias. Bacana, Fernando. E como o Fernando disse, acho que a cidade realmente precisa desse fôlego, dessa paixão, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, Se Deus quiser, a pandemia acabando aí, e aliando uma coisa a outra, eu acho que vai ser bom mesmo para a cidade de forma geral, o social, o econômico, de forma geral mesmo. Muito obrigada, Fernando, pela sua presença. Eu que agradeço. Você imagina o social feminino jogando o Campeonato Mineiro, indo bem, está muito bem treinado. A Aline Machado, gente, é uma das melhores treinadoras do futebol feminino do Brasil. O fato de estar no Vale do Aço, às vezes não trabalhar num clube da Série A do Brasileiro Feminino, não quer dizer muita coisa nesse aspecto, não. A Aline Machado é uma das melhores treinadoras de futebol feminino do Brasil. E eu vou dizer uma coisa,
Você imagina aquele estádio, com a volta do público aos estádios, com o Social jogando o Mineiro feminino e o Social indo bem, a torcida pelo público feminino, pelo time feminino, vai ser desse padrão. Né? Você imagina esse Social numa fase decisiva do Mineiro, com apoio do empresariado, do poder público, dentro do possível, o estádio lotado, aquele alambrado balançando, torcendo agora não só por homens, mas por um time de mulheres, um time feminino, dando sangue, com a baita de uma treinadora, um baita de um time. Gente, Fabriciano, se a pessoa disser que Fabriciano não precisa disso, é porque não conhece a cidade, ou está longe, está em outro planeta, está numa bolha. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Fernanda, que entusiasmou a gente mais aqui com esse projeto, né? Muito obrigada de verdade. E ele também que deu praticamente uma aula para todos nós, torcedores, empresários, falou um pouquinho do resumo aí da história, muito bem feito sobre o time. Então, gente, muito obrigada também pela sua presença até aqui neste momento. E lembrando que você ainda que não ativou o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do time, ative já no nosso canal do YouTube e fique por dentro de todas as novidades também por meio das nossas redes sociais, TV Saci no Instagram, hein? Eu te espero na próxima semana. Até mais! Meu time forte, guerreiro, valente, Saci é que faz a alegria da gente. Passou, sobrou, bola pra ele, meu cruz, que golaço! Sou eu, compadre Mineirinho. Sabe onde eu tô? Eu tô aqui na Supranet, na loja do Canaã. A loja tá novinha, toda enfeitada. É o arraiá de ofertas Supranet. Agora é a hora de você ter na sua casa uma internet boa, uma internet rápida, que não agarra para você assistir Netflix, YouTube, estudar e trabalhar em casa. Vem aproveitar combos a partir de R$ 59,90 por mês. Internet boa, eu, compadre Mineirinho, indico a Supranet. Pode chover canivete, internet é Supranet. E você acha que acabou? Acabou não, só! Aqui na Supranet, além de você ter acesso ilimitado a todos os aplicativos, ó, suporte técnico 24 horas. Pode até chover canivete, mas internet boa